Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Muito boa noite. Que alegria de estar novamente aqui para mais um estudo da obra Obreiros da Vida Eterna. Como eu sempre faço, vou agora desejar boa noite a quem chegou primeiro também, a Maristela, a Leonice, o Fábio, a Tânia, a Regina Valéria, a Marlene, Socorro, Raimundo, que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Muito boa noite. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas, como se fala, nós estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto livro da série A Vida no Mundo Espiritual, que é este livro aqui, que vocês estão vendo. Esse livro foi escrito por André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o quarto livro da série. E agora nós já estamos muito adiantados, mas, obviamente, para cada estudo nós conseguimos fazer um acompanhamento individual, porque não se trata de uma leitura corrida do livro, mas é um estudo que tem por objetivo olhar os pontos principais da obra ou alguns ensinamentos que muitas vezes estão escondidos, ensinamentos que não ficam tão claros quando nós fazemos aquela leitura que chamamos romanceada, e nós paramos aqui para refletir sobre esses temas de uma forma mais profunda e, obviamente, fazendo pontes com o dia ou os dias atuais. O pessoal já está falando aí de onde tá? Gente da Paraíba, gente aí de Recife, de São Paulo. Pode ir escrevendo onde é que vocês estão, pessoal, que o pessoal adora saber onde cada um está participando, né? Qual é a origem de cada um. Então, pode ir escrevendo aí que a turma gosta bastante dessa resenha. Pessoal, para começar, eu queria relembrar vocês, lá na introdução do livro, na verdade, no prefácio, que foi escrito por Emmanuel, talvez vocês recordem, quem ouviu aí as primeiras considerações, quem estava presente também no primeiro episódio, quando nós começamos o estudo, nós fizemos uma correlação entre o que o Emmanuel estava trazendo e o livro O Céu e o Inferno. Eu não sei se vocês recordam dessa particularidade, mas o Emmanuel dedica bastante tempo da introdução, do prefácio do livro, para nos falar sobre esse momento de passagem para o plano espiritual, em especial sobre o porvir, sobre o que nos espera após o desencarne, e ele traz uma análise da conotação que a humanidade como um todo, ele usa inclusive expressões sobre como a teologia estuda isso, em como nós falamos sobre o porvir, em como será a vida após a morte. Quem serei eu? Porque a gente tem muita mania de perguntar quando desencarnamos, se não nos tornássemos outra pessoa. A verdade é que já na introdução, já naquele prefácio, Emmanuel já fala, nós continuaremos sendo a mesma pessoa e, além de tudo isso, levaremos também esse processo de aprendizagem para a erraticidade, para o lado de lá. E eu lembro que logo no início eu fiz essa correlação com o livro O Céu e o Inferno, e parece que Emmanuel queria nos chamar bastante atenção sobre essa discussão da perspectiva que a humanidade como um todo tem sobre o destino após a morte. Isso me lembrou, no primeiro capítulo, da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, tem um texto chamado O Futuro e o Nada. Depois, quem tiver oportunidade, dá uma lidinha. Em especial, O Céu e o Inferno é um livro que merece muito carinho na sua interpretação, no seu estudo, não só pelos espíritas, mas também pelos não espíritas, por razões óbvias. Porque quando nós estudamos o livro O Céu e o Inferno, boa parte dos mitos, boa parte da nossa compreensão, que ainda é muito
digamos, turvada, muito miscigenada com toda a cultura que existe no mundo, com toda a herança que nós temos histórica, e temos ainda a dificuldade para compreender como será a nossa vida depois do desencarne. Óbvio que todo mundo pensa sobre isso. A morte é uma das grandes questões que a filosofia discute desde sempre. Então, em algum momento, nós pensamos sobre isso. Nós pensamos sobre o que será depois do porvir. E Allan Kardec começa a obra, começa o seu inferno, com esse texto chamado Futuro e o Nada, fazendo uma interpretação que ao mesmo tempo é cartesiana, mas ao mesmo tempo também é poética, como o Herculano Pires nos fala, que ele é um pouco shakespeariano quando ele fala o ser ou não ser, mas traz um positivismo, traz um pensamento cartesiano para nos fazer refletir sobre o nosso destino. Então, eu recomendo a vocês essa leitura do capítulo 1, do livro 1, do Céu e Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Todo espírita que quer compreender efetivamente a sua natureza, que quer compreender os princípios da doutrina espírita, precisa estudar o céu e o inferno. Ainda mais agora, ultimamente, quando nós temos assistido, temos visto uma série de conteúdos que estão na internet, conteúdos sensacionalistas, conteúdos difíceis até de você acreditar que aquilo é um conteúdo espírita, que estão inundando a internet. Ou seja, é importante que nós revisitemos a obra de Kardec, é importante que nós, novamente, tentemos interpretar o que o codificador nos deixa como fundamento para seguirmos seguro no estudo da doutrina espírita. Eu fiquei bem assustado essa semana que eu recebi uns vídeos considerados vídeos espíritas, com um título espírita, com as pessoas se autoproclamando espírita, mas assim com desvios doutrinários assustadores. Você tem realmente a percepção de que as pessoas não estão falando de espiritismo ali. Muito pelo contrário, é sensacionalismo puro, tá? Gente, mais uma vez eu preciso da ajuda de vocês para saber se está tudo bem com a conexão, porque no início estava bem difícil, mas eu vou seguir aqui para nós não perdermos tempo com o nosso estudo. Bom, como você já deve ter visto, hoje nós vamos visitar o capítulo 14, o capítulo 15, e vamos nos esmiuçar um pouco melhor o capítulo 16, que é o capítulo que fala de exemplo cristão. No capítulo 14, que é o capítulo, inclusive, que nós começamos a falar na semana passada, André Luiz revela aos seus companheiros de viagem, né, de missão, ele fala que os seus companheiros estavam menos interessados no caso do Dimas do que ele próprio. Na verdade, ali ele não queria dizer que o padre Hipólito, que a enfermeira Luciana e que o Jerônimo estavam menos interessados sobre o processo do desencarne do Dimas, até porque eles estavam ali, vale lembrar que eles estão ali para ajudar 5 pessoas, 5 indivíduos que estão encarnados aqui na Terra a fazer o processo de desencarne. Então, a missão de André Luiz, do assistente Jerônimo, que é o líder da missão, da enfermeira Luciana e do padre Hipólito, é ajudar 5 obreiros da vida eterna, 5 espíritos que vieram de nosso lar para missões aqui na Terra, missões sejam de tarefas de divulgação do Evangelho, sejam tarefas de assistência social, mas essas pessoas muito queridas lá em nosso lar, inclusive por entidades superiores a André Luiz e ao Jerônimo, essas entidades pediram para que o grupo viesse aqui na Terra, na crosta, para ajudar no processo de desencarne. E André Luiz começa o capítulo falando que ele era mais interessado no caso do Dimas do que os outros. Obviamente, como nós já vimos e nós percebemos quando analisamos o caso do Dimas
chama a atenção do André Luiz por conta da história da antecipação do desencarne, que aconteceu também com o André Luiz quando ele chegou em Nosso Lar. Quem viu o filme ou já leu o livro vai lembrar. André Luiz foi chamado de suicida indireto. E na semana passada nós vimos a vergonha que ele passou com o assistente Jerônimo, tentando entender se aquele caso ali era um caso semelhante ao dele. Então, mas por causa dessa particularidade, nós vimos que ele tinha esse interesse especial. E eu falei para vocês que esse capítulo é um capítulo divisor de águas, porque foi a primeira vez que ele teve a autorização de uma entidade de nível hierárquico superior e relevante como Jerônimo para ir em missão sozinho na casa do Dimas para estudar sobre o assunto. O que a gente tem de aprendizado aqui, pessoal? A primeira coisa é que nós vimos que não é bagunça, que não é assim, os espíritos não podem vir visitar uma casa ou vir fazer esse tipo de visita, como o André Luiz queria fazer, para estudar um processo do desencarne só pela vontade deles, pelo bel prazer. Não é bagunça. Imagina uma pessoa que não está preparada ainda, vem tentar ajudar. A gente viu isso em Nosso Lar, inclusive, quando o André Luiz chega lá, ele vê coisa que não gosta na casa dele, e ele se desequilibra, o ambiente não fica tão, digamos, ele desequilibra o ambiente também, porque ele não estava preparado para ver aquilo, ele não estava preparado para ver aquela realidade da sua família. Então, não é uma bagunça como a gente imagina, existe uma ordem, e é nessa ordem, a grande lição para cada um de nós é que nós não estamos sós, nós não estamos à mercê. É por isso que temos os protetores, anjos da guarda. Nós somos protegidos também por entidades queridas, inclusive por familiares que desencarnaram, ou entes queridos que muitas vezes estão em condição de espiritualidade superior à nossa espiritualização. Quando André Luiz chegou lá, ele ainda vê o cordão fluídico prateado que prendia o Dimas ao corpo, ou seja, o Dimas já tinha desencarnado, mas o cordão que ligava o corpo físico ao espírito ainda estava lá, ou seja, ele ainda estava em processo, um processo demorado de desenlace. E é importante quem anotar isso, para depois estudar caso a caso e fazer um comparativo entre o caso do desencarne do Dimas, que vale lembrar, era um espírita, era um médium, vale lembrar, tá? E o caso do Fábio, que nós vamos ver depois, que também era espírita, mas não era médium, era uma pessoa extremamente espiritualizada. Quando ele chegou lá, ele viu que na casa do Dimas se encontravam alguns companheiros, ou seja, entidades que estavam lá para ajudá-los e ampará-los, e a própria mãe do Dimas. Inclusive, um desses companheiros que estava lá, se não me falha a memória, o nome dele, Fabrício, disse que ele era representante de uma comissão das entidades que trabalhavam no serviço que o médium prestava, né? Vinha desempenhando. Então, era uma comitiva de entidades, ele era o representante. E aí o Fabrício aproveita para relatar para o André Luiz todas as lutas que os médiuns passam. E aí tem uma grande lição também, gente, eu estou resumindo aqui, para depois vocês lerem o capítulo sozinhos, é que os médiuns não estão sempre na companhia de espíritos protetores, na companhia de espíritos benfeitores. Nós gostaríamos muito, os médiuns gostariam muito que estivessem sempre em sintonia com espíritos, com bons espíritos, mas nós sabemos que não é bem assim. Muitas vezes os espíritos infelizes também se aproximam e os médiuns precisam estar preparados para esse tipo de aproximação, como qualquer um de nós, como todos nós somos médiuns, mas os médiuns com mediunidade ostensiva precisam estar preparados, falando de uma forma assim bem simplificada, para essas companhias que muitas vezes aparecem em suas vidas, a vida dos médiuns, né?
E tem um momento muito interessante que André Luiz fala que ele diz assim que pensou, gente, se tem tanto companheiro aqui, tem uma comissão espiritual que cuida dele aqui. A mãe dele está aqui. Pessoal, é Fabriciano, né? Hinaldo está falando aqui. Pessoal, se tem tanta gente ali, André Luiz se pergunta o que a gente pergunta quando a gente vai fazer uma tarefa e a gente vê um monte de gente. O que a gente faz? O que a gente fala? Gente, tem tanta gente aqui, por que me mandaram para fazer esse trabalho? Foi o que André Luiz pensou. Olha, tem a mãe, tem aqui essa entidade, que é uma entidade tão inteligente, tão preparada. Por que mandaram a gente ainda também para cá? E ele traz de novo uma pergunta que já tinha feito ao Jerônimo. Vocês vão lembrar, mas André Luiz novamente traz uma pergunta que ele tinha feito ao Jerônimo lá atrás, quando ele soube da missão. Vocês lembram quando eles saíram da casa transitória de Fabiano para a missão na crosta, no capítulo chamado Novos Amigos. Tá? Então, gente, ele pergunta, nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o padre de grupos socorristas? Ele pergunta o contrário, né? Em resumo toda desencarnação tem um amparo de uma equipe socorrista, seja minha, seja essa que está aqui, porque eu cheguei aqui, eu vim fazer um trabalho e está todo mundo aqui já fazendo o trabalho que eu ia fazer. Ele imaginou dessa forma. E aí o interlocutor, que estava lá com ele, falou assim, olha, nem todas. A missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Nós já vimos tudo isso, eu não vou chover aqui no molhado com vocês, a gente já sabe que nem todo processo de desencarne tem uma assistência especialista, um grupo fazendo esse processo, porque obedece também a leis naturais, e existem espíritos, entidades, existe uma lei, uma ordem que cuida disso até de uma forma coletiva. Então, houve aqui uma explicação, ele conta a história de uma senhora que se desentendeu com seu marido, e por conta do desentendimento que ela teve com o marido, apesar de ser uma mulher extremamente generosa, uma pessoa boa, uma pessoa que realmente merecia todo o amparo dos benfeitores espirituais, ela queria de todo jeito desencarnar porque tinha brigado com o marido. Já pensou, gente, se todo mundo que brigar com o marido quiser desencarnar, ou brigar com a esposa quiser desencarnar? Pois bem, tem essa história que ele conta que a mulher queria de todo jeito desencarnar. E aí, ela tanto queria, tanto teve essa ideia fixa de desencarnar, que ela acabou por desencarnar. E aí, isso foi considerado um suicídio inconsciente. E aí, ela não teve direito a essa assistência especializada, particularizada, como eles chamam, apesar de ser uma pessoa que tinha muito merecimento. E só depois, por conta de compaixão de uma das entidades que trabalhavam com ela foi acolhida. Essa é uma lição muito grande que nós precisamos aprender. Nesse capítulo, pessoal, também tem uma coisa que eu, resumindo, para trazer essa contextualização, tem um grande aprendizado aqui que nós precisamos, digamos, colocar para funcionar na nossa vida. Vou usar esse termo, colocar para funcionar. É como nós devemos nos comportar em um velório. Quem já leu o livro sabe do que eu estou falando, mas o velório estava todo equilibrado, as coisas estavam funcionando como deveriam, mas, em determinado momento, uma das pessoas que estava lá começa a contar mentiras sobre o Dimas, inclusive dizendo que o Dimas tinha o Dimas passou foi testemunha de uma morte e que ninguém sabia sobre aquele assassinato, só o Dimas, e com ele morreu aquele segredo. Então, quando ele começa a fazer esses comentários maldosos, esses comentários mentirosos, automaticamente o que acontece? A entidade que tinha cometido o assassinato,
ela se sentiu evocada. Ela veio para perto. E ela fez, olha, o que está acontecendo aqui? Não, você está me chamando e etc. Eu estou resumindo aqui, tá, gente? Depois, quem não leu ainda, vale a pena ler, porque esse hoje não é o foco principal do nosso estudo. Eu estou passando um pouco rápido nesse capítulo para a gente ponderar. Em resumo, pessoal, a grande lição que esse capítulo nos deixa, além dessa conversa que o André Luiz teve, que foi muito proveitosa, a grande lição é que nós temos que aprender a nos comportar em velórios. É muito comum a gente chegar no velório, a gente fazer uma oração, óbvio, né? O espírita chega lá, faz a oração, mentaliza para que aquele espírito seja acolhido e etc. Mas todos nós, devido a tanta gente que vai chegando, devido a tumultos geralmente que se formam nos velórios, estamos passíveis a nos desconcentrar e nessa desconcentração darmos passividade para pensamentos negativos. Ou, muitas vezes, nos tornamos pessoas apáticas ali. Apesar de sermos espíritas, apesar de sabermos que estamos ali e que podemos contribuir com o ambiente, como nós vemos aqui no capítulo, nós permanecemos apáticos, sem nenhuma atuação efetiva. Então, gente, uma grande lição que esse capítulo nos deixa é que nós, num velório, devemos permanecer em prece o tempo todo. Devemos permanecer o tempo todo em estado de prece. É muito importante. E outra coisa também que nós entendemos é que esse capítulo, como divisor de água, e de águas, né, um divisor, é um capítulo que muda um pouco a forma como André Luiz daqui para frente vai atuar junto aos grupos de socorro, grupo de estudo, porque aqui ele faz essa sua primeira missão como individual, né, sem nenhuma assistência. Além dessa percepção do capítulo como divisor de águas, a gente precisa saber que no velório poderemos ser úteis para a atuação da equipe desencarnada que está lá. Então, que nós sejamos instrumento para que a equipe que esteja lá trabalhando, amparando, tomando conta para que outras coisas não aconteçam, que a gente vai ver mais para frente o que é, logo mais, o que acontece com os espíritos desencarnados que estão ali no velório, nos cemitérios. Nós temos a obrigação, como pessoas que conhecemos como funcionam esses processos, de sermos instrumento da espiritualidade. Então, o que fica agora, a partir do estudo da obra Obreiros da Vida Eterna, é essa reflexão e esse estudo. E aí, gente, por meio desse trabalho, por meio do nosso bom comportamento no velório, por meio desse entendimento de como funciona o velório, nós, após o estudo do Obreiros, nos tornaremos o quê? Obreiros também. Seremos pessoas que vamos contribuir de uma forma positiva com aquele cenário. Vamos contribuir para que lá, no velório, nesse momento, o ambiente seja mais equilibrado. Que a espiritualidade nos use como instrumento. E quando nós estamos servindo de instrumento para os obreiros, nós também nos tornamos o quê? Obreiros. Então, que possamos, a partir de agora, nos tornarmos obreiros. No capítulo seguinte, pessoal, que é o capítulo 15, e esse capítulo acontece praticamente todo no cemitério. E o grande aprendizado está relacionado ao que acabamos de falar aqui. É o segundo grande aprendizado na mesma linha, só que agora lá dentro do cemitério. E aí André Luiz diz que o cemitério é um local no qual entidades vagabundas se amontoam. Eu achei tão engraçado quando eu li essa palavra, entidades vagabundas se amontoam. Ele falou que essas entidades vagabundas se amontoam para se alimentar de restos vitais dos recém-desencarnados. Então, esse ponto aqui é o ponto que eu falei lá atrás, que disse, olha, a gente vai saber
Por que tem um trabalho sempre acontecendo ali dos espíritos benfeitores? Porque essas entidades que estão ali vagabundando, ou seja, andando por ali, vagueando, fazendo algazarras, muitas vezes, coisas desse tipo, e na leitura a gente identifica isso, são espíritos que ficam ali para pegar o restinho dos restos vitais dos espíritos que acabaram de desencarnar, ou seja, dos corpos das entidades que acabaram de desencarnar. E apesar de ser um local que conta com benfeitores em trabalho, no cemitério, André Luiz relata isso, ele fala que tem sempre uma equipe lá trabalhando, ele notou várias equipes trabalhando dentro do cemitério, ele viu também a presença dessas entidades vagabundas, ou seja, nós precisamos nos conectar com quem está lá. Então, pessoal, pelo amor de Deus, que nós possamos nos conectar com os benfeitores em trabalho, que a nossa sintonia e o nosso papel, uma vez lá no cemitério, em estado de prece, em sintonia com a espiritualidade superior, como espíritas, como conhecedores de como as coisas funcionam, nós temos essa obrigação, por gentileza, por caridade, e também para contribuir, para nos tornarmos obreiros ali naquela situação. Interessante é quando André Luiz relata que o cordão de Dimas, que quando o cordão de Dimas é cortado por Jerônimo, aquele momento lá que o Jerônimo corta o cordão prateado, o corpo imediatamente apresenta sinais de avançada decomposição. Isso nos dá um sinal muito grande, muito forte, do quanto a energia vital, do quanto o nosso corpo também é alimentado pelo nosso princípio espiritual, pelo espírito, pela nossa vitalidade, por essa composição que existe entre o corpo espiritual e o corpo físico. Na hora que ele corta, imediatamente o corpo apresenta uma avançada decomposição. Eu fiquei bem impactado também com esse relato de André Luiz. E aí, uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, como highlight, né, do capítulo, é que quando Dimas acordou, apesar do Dimas, lembra, Dimas ficou um bom tempo ali esperando, ainda ligado ao corpo físico, até o Jerônimo fazer o corte. Ele demorou dias, não lembro agora se foram 48 horas, mas foram 24 horas, mas ele demorou um pouco até o cordão ser efetivamente cortado. Eu não estou lembrando agora exatamente quantas horas foram, mas foi um bom período. Quem tiver com o livro aí, dá um cheque, por favor, e passa aqui para a gente. Eu não estou lembrado exatamente agora. E aí, quando o Dimas acordou, ele acordou como se estivesse retornando de um sono profundo. Ele estava no plano espiritual e agora ele estava muito confuso ainda, né? Apesar de tudo isso que aconteceu, esse processo lento de desencarne, todo o amparo que ele teve, ele estava como se estivesse despertando de um sono profundo, assim, meio aéreo, né? Mas agora ele estava no plano espiritual. Agora ele estava pronto para seguir lá para o destino, que é primeiro, lá todo mundo lembra, no abrigo da Adelaide, para depois ir para a casa transitória de Fabiano. E aí eu queria trazer uma parte aqui que eu achei interessante, vou ler para vocês, que eu achei bem interessante, de um parágrafo que tem um grande ensinamento para todos nós. Ó. Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que víamos. Não pude sofrear o espanto que me tocou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível em gritaria ensurdecedora. Então, aqui é o relato das entidades vagabundas. Ele diz que enquanto ele estava ali naquela passagem, entidades ficavam gritando nas grades do cemitério. E aí André Luiz continua.
verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico, os espíritos, apinhava-se à porta, endereçavam ditérios e piadas à longa fila do amigo morto. Ou seja, essas entidades, que eles chamam de entidades vagabundas, estavam ali e ficavam soltando piada, ficavam soltando gracinha, naquela fila de pessoas que estavam para visitar no cortejo do Dimas, e eles ficavam gritando, essas entidades ficavam gritando, e André Luiz ficou bem surpreso com isso tudo. Então, ele segue. No entanto, ao perceberem a nossa presença, quando essas entidades viram que eles estavam lá, mostraram carantonhas de enfado, e um deles, mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: não adianta, é protegido. Aí ele, André Luiz, ficou preocupado e foi falar com o padre Hipólito. Padre Hipólito, o que está acontecendo aqui? Ele foi conversar com o padre Hipólito e falou: olha, o que houve, né? Porque essa gritaria toda e ele falando que não adianta, ele é protegido. Isso aqui é outra coisa também que é importante para a gente. Tinha uma horda de entidades lá se preparando para atacar, inclusive o corpo físico, para se alimentar de alguma forma dos restos vitais. E aí, quando eles ficavam nessa algazarra, um deles notou que a equipe estava lá e falou: não adianta, é protegido. Mais uma vez, nós temos um relato do André Luiz, nós temos um relato importante falando do quanto é importante nós estarmos bem acompanhados. O quanto é importante nós termos os laços do bem, que é muito do que esse livro fala a respeito, né? Eu sempre falo para vocês que esse livro é estudado para se falar nos processos de desencarnação. Nós estamos aqui falando do processo de desencarnação, mas esse livro fala bastante sobre os laços que ligam as pessoas que fazem o bem. O quanto nós temos que estar conectados com as pessoas. É muito importante que a gente faça essa reflexão. Então, quando ele diz: não adianta, eles estão acompanhados, né? Esse é protegido, como quem fala aí. Esse aí é do bem, esse é esse tem a costas quentes, né? Tem tanto ditado popular para falar sobre isso, né? Esse é o peixe, tem as costas quentes. E aí ele perguntou ao padre Hipólito: o que está acontecendo, né? Aí o padre Hipólito respondeu: nossa função, acompanhando os despojos do corpo físico, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais de libertação. Olha aí, a gente achava que a missão era só para libertar o desencarnado e ponto. Não é. E aí o padre Hipólito continua. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios costumam congregar-se compacta fileira de malfeitores. Vou ler de novo, tá, gente? Nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Ponto. Pessoal, isso é muito sério. E isso é um aprendizado que a gente tem que ter. Eu estou já há uns 10 minutos falando sobre isso, falando em como nós temos que ser instrumentos quando estivermos nesses locais, dessas entidades, desses obreiros que estão lá para proteger os seus entes queridos ou os seus amigos nesse processo de desenlace. Porque não é só que a alma seja bem recebida, não é só, olha, eu espero que faça uma transição, uma passagem, como muita gente fala, de uma forma amena. Não é só isso. Uma vez que nós estamos em algum velório, estamos em algum cemitério, é importante nos conectarmos com o trabalho da espiritualidade.
Não vamos esquecer dessa lição do Padre Hipólito. E aí, é por isso exatamente que tem um momento que o Jerônimo começa a aplicar passes longitudinais no cadáver. Olha que interessante. A gente já viu passe em pessoas doentes, a gente já viu a bênção, né, como a gente viu do Asclépios lá com a mão, com a destra, lá com a mão direita, abençoando todo mundo. Mas passe em cadáver, vocês já tinham parado para pensar nisso? O Jerônimo aplica passes longitudinais em todo o corpo, que eles chamam de resíduos de vitalidade. O objetivo desse passe era dispersar os resíduos de vitalidade do corpo físico. E André Luiz fala que esse processo de passe que o Jerônimo aplicou é tão complexo que não existe nenhuma... na linguagem humana, não existe nenhuma correlação que ele possa fazer alguma analogia para nos explicar o que acontecia. Mas esse passe longitudinal que ele fazia, que o Jerônimo deu, era para que as entidades inferiores não se apropriassem dos resíduos de vitalidade daquele corpo físico do Dimas. Então, isso também me chamou muita atenção, porque imagina o tipo de passe, o tipo de trabalho que é feito ali pelo assistente Jerônimo, o tipo de manipulação que ele faz, que o André Luiz não consegue descrever. E olha que o André Luiz já descreveu coisas muito complexas para a gente, mas isso aqui, ele não consegue dizer o que está acontecendo. De tão complexo. A gente imagina logo um passe de dispersão, a gente imagina mil coisas. Mas para ele dizer que não consegue descrever, é porque era muito efetivamente complexo, nos escapa, né? Então, ao longo desse capítulo, nós vemos novamente o Padre Hipólito nos ensinar sobre o engano popular acerca de anjos e demônios. Gente, nós, como espíritas, precisamos estudar o livro Céu e Inferno, porque o Padre Hipólito dá um sermão aqui, traz um ensinamento incrível sobre o nosso comportamento, a forma como nós no plano espiritual, como nós nos conectamos com a nossa espiritualidade, o quanto nós acreditamos que nos tornamos melhores ou não nos tornamos melhores após o desencarne. Ou seja, ele dá um show aqui, nos explicando bastante coisa que tem lá no livro O Céu e o Inferno. É uma reflexão muito profunda que vale a pena todo mundo dar uma olhadinha, tá? Quem não leu ainda, dá uma lida, porque vale a pena. Pois bem, pessoal, agora fizemos esse resumo desses 2 capítulos e agora vamos entrar propriamente dito lá no exemplo cristão, que é o processo de desencarne do Fábio. Para quem não lembra, o Fábio, como eu falei no início, é um espírita também, só que não é um médium, é um espírita muito conectado com a espiritualidade, ele medita, tem 2 filhinhos, um de 8 e outro de 10 anos, faz evangelho no lar, tem uma conexão com a esposa, uma conexão muito bonita com a esposa, ele construiu um lar baseado nos princípios cristãos, e ele fala da imortalidade da alma, fala das coisas com os filhos de uma forma muito natural. Ele faz realmente a evangelização. Deixa eu ver aqui, o Fábio fez um comentário, hein? No mundo material, o prestígio é geralmente relacionado a ter. No mundo espiritual, é relacionado a ser. Muito bem, Fábio, é isso mesmo. Excelente frase. Nós acreditamos que o prestígio é ter, e a gente chega lá do outro lado, né, Fábio? E acha que ou o que a gente estudou, ou o que a gente tinha aqui na Terra, vai nos credenciar alguma coisa na erradicidade. Na verdade, não é nada disso. É o que nós somos. Então, gente, entrando aqui no capítulo 16, exemplo cristão. Porque, olha, eu preciso concluir esse capítulo hoje, porque, como alguns de vocês já estão sabendo, na próxima semana nós temos visitas. E aí, o que a gente faz quando a gente recebe visita?
a gente arruma a casa. Então, eu vou concluir aqui o estudo do exemplo cristão do capítulo 16, porque na próxima semana, na segunda-feira, dia 2/10, às 8 horas, nós vamos ter a presença de um amigo meu que vai vir conversar conosco sobre as preces intercessórias, que é o capítulo que fala sobre a prece intercessória. Só que esse capítulo aqui, que é o capítulo 17, ele se chama Rogativa Singular. E vocês, quem não leu ainda, vai descobrir, mas quem já leu sabe o quanto esse capítulo é especial. E por esse capítulo ser tão especial, por ter me emocionado tanto e por ter me ensinado tanto, eu convidei o meu amigo Haroldo Dutra Dias para vir na próxima semana para conversarmos sobre esse capítulo. E ele vai falar bastante sobre a sua experiência com preces intercessórias. O Haroldo é um grande conhecedor da obra de André Luiz, ele faz o estudo da obra Nosso Lar, toda quinta-feira, às 9 horas. Talvez em algum momento vocês devem ter assistido esse estudo do Nosso Lar dele, que é um estudo bem bacana, é um estudo assim bem leve, bem tranquilo. O Haroldo é um profundo conhecedor, uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível. Inclusive, é autor deste livro aqui, que é o livro Despertar, que fala sobre a transição planetária. Um livro que foi escrito, foi preparado antes da pandemia, mas traz tanta coisa relacionada a esse período que nós estamos vivendo. Então, gente, na próxima semana nós temos visita. Então, vamos deixar a casa arrumada para que o nosso amigo Haroldo venha aqui para conversar com a gente sobre essas preces intercessórias. Eu estou muito feliz, porque, de fato, o Haroldo é um amigo muito querido, uma pessoa que tem um coração gigante, além de ter um conhecimento da doutrina maravilhoso. Tá? Então, vamos lá. Exemplo cristão. Como eu sempre faço, eu leio o primeiro parágrafo e nós vamos seguindo. De conformidade com o roteiro de serviço traçado pelo assistente Jerônimo, Hipólito e Luciana ficariam na casa transitória, atendendo às necessidades prementes de Dimas, recém-liberto, enquanto nós ambos acompanharíamos Fábio, ou seja, Padre Hipólito e Luciana ficaram na casa transitória de Fabiano para cuidar do Dimas, que estava recém-desencarnado. E ele chama de recém-liberto. Olha essa sensação, gente. Se alguém que estava preso é liberto, é liberado, imagina como a gente não deve se sentir quando a gente se encontra no mundo maior e entende, nossa, gente, quanto tempo eu estou aqui, como é que foi, que bom que essa experiência me ajudou, que a experiência na carne nos ajuda no desenvolvimento espiritual, mas a sensação de liberdade é uma sensação incrível, pessoal. É uma sensação maravilhosa. Então ele continua. Fábio permanece em excelente forma. Então, Jerônimo esclarece aqui um ponto muito importante, já no início, no segundo parágrafo. Ele fala que Dimas deu trabalho. O desencarne de Dimas foi um desencarne trabalhoso, porque apesar de ele ser espírita, esclarecido, a saudade que ele tinha do lar, o apego que ele tinha, inclusive tentando ele tentava se desvencilhar da equipe socorrista. O Dimas ele não estava tão simpático ao seu processo de desencarne. Então, ele teve muita dificuldade, ele deu muito trabalho para a equipe. E o Jerônimo fala que esse apego ao lar, esse apego à casa, deu muito trabalho. E André Luiz se mostrou surpreso, que ele pensou, gente, como alguém dedicado ao espiritismo, como alguém, né, com tanto conhecimento e cheio de obras maravilhosas, porque o Dimas era um companheiro muito dedicado à mediunidade. Vocês viram que ele tinha uma equipe. Vocês viram que quando o André Luiz chegou lá, estava a mãe, tinha um representante da equipe espiritual dele, e tinham outros companheiros lá. E aí André Luiz ficou muito surpreso, dizendo como é que alguém tão dedicado ao espiritismo, tão cheio de obras,
poderia passar por aqueles distúrbios. Os distúrbios que o Dimas passou, né? Que o Dimas, esse trabalho todo que ele deu. E aí, obviamente, o Jerônimo vem esclarecendo a todos nós. Eu uso o André Luiz para nos esclarecer. Aí ele fala: você deve saber, André, que cada qual de nós é por si mesmo todo um mundo. Eu achei essa frase assim incrível. Cada um de nós é por si mesmo todo um mundo. E ele continua um pouco mais para frente. Dimas foi dedicado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão. Mas quanto a si mesmo, ou seja, difundir a doutrina espírita, difundir o Evangelho, teve trabalho de assistência, mas quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Espalhou as sementes de luz e da verdade. Dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo um socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente, qual ocorre à maioria dos homens. Prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Ou seja, tem uma grande lição de apego aqui. Uma lição que nos faz refletir sobre o quanto muitas vezes nós estamos dedicados ao trabalho no bem, ao trabalho no centro espírita, na igreja, ao trabalho dentro da organização não governamental que nós pertencemos, à tarefa no orfanato, várias tarefas que existem. Muitas vezes nós temos uma dedicação muito grande a essas tarefas, mas esquecemos de cuidar de nós mesmos. Esquecemos de cuidar do nosso íntimo. O que adianta você faz a caridade, você está fazendo o trabalho, movimentando bem, que se tornando os braços da espiritualidade superior e do Cristo no mundo, mas não cuida de si próprio. Não cuida do autoconhecimento, da autopercepção. É muito importante mesmo. O Dinaldo está falando aqui, adoraria uma live do Haroldo sobre a tradução do Novo Testamento. Já deve ter muito material dele, viu, Dinaldo, sobre a tradução que ele fez do Novo Testamento. Por sinal, está ali, né, em cima, né? Eu adoro essa tradução do Haroldo. E aí o Fábio é o exemplo da Rainha de Oude no Céu e Inferno. O relato, quem quiser depois, gente, dá uma lida nesse relato aqui, ó, que o Fábio acabou de falar, tá? Vai no Céu e Inferno, porque o Céu e Inferno tem uma estrutura que ele traz esses relatos da entidade, é bem importante ainda, tá? E essa lição que nós precisamos lembrar aqui, que é a lição do apego. É muito importante, tá, gente? Muito importante. Vamos lá. Continuando aqui a nossa leitura do capítulo, tá? Aproveitando aí que ainda não deu like no vídeo, dá um like aí no vídeo, lembrando que o like que a gente dá, o compartilhamento, ajuda o algoritmo a movimentar o vídeo e esse vídeo alcançar mais pessoas, né? Vocês estão cansados de saber disso, mas a gente sempre está lembrando. Bem, um pouco mais para frente, gente, e aí eu trago de novo a consideração de ler o livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Tem uma parte aqui especial. Todavia, cada homem por si elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prende. É o conceito do céu e inferno dentro da gente. É o conceito de quanto o nosso apego, o quanto a forma como nós nos conectamos com nós mesmos, nos conectamos com a espiritualidade, o quanto cuidamos da nossa saúde mental, o quanto estamos aprisionados às coisas aqui na Terra, é que nos fazem vivenciar, experimentar a sensação de céu e inferno. E aí eles chegaram lá, continuando a nossa narrativa aqui,
eles chegaram perto do bairro, que era um bairro muito humilde, muito pobre, no qual o Fábio morava, né? E quando eles chegaram lá, novamente, pessoal, de longe, quando André Luiz chegou lá, ele viu espíritos vadios passavam de largo em lamentável promiscuidade. Ou seja, ele estava ali e via espíritos vadios, vagabundos. Ele usa aqui vadios agora, ele não economiza o verbo, né? Eu não sei, gente, mas eu achei o André Luiz aqui muito duro com vadios e vagabundos. Eu falei, ó, André Luiz aqui, eu acho que eu não falo essa palavra aqui, não, né? Talvez eu fale uma palavra pior, mas André Luiz foi muita gente aqui, tá? Esses vagabundos, esses vadios, espíritos vadios passavam do lado. Ele olhou e falou: ó, espírito aqui que não está fazendo nada, está só fazendo algazarra. Inclusive, ele fala em lamentável promiscuidade. Ou seja, André Luiz aqui não economizou, estava ali, chegando na casa do Fábio e viu esse cenário. Então, quando ele entrou, automaticamente ele viu 3 amigos espirituais. Eu acho que André Luiz não narrou aqui, pessoal, mas ele deve ter pensado assim: rapaz, de novo, eu cheguei e já tem gente aqui, o que eu vim fazer aqui de novo? Vamos ver se ele aprendeu a lição, ou se ele vai de novo dizer: gente, o que eu vim fazer aqui? Eu vim varrer, já está tudo varrido. Eu vim limpar, já está tudo limpo. Eu vim ser segurança, já tem 10 seguranças. O que eu vim fazer aqui? Vamos ver se ele aprendeu. Porque quando ele chegou lá, ele viu que tinham 3 amigos espirituais. E um deles, chamado Aristeu Fraga, mais um obreiro da vida eterna aqui para a nossa lista, tá? Era um conhecido pessoal do Jerônimo. E ele abraçou as entidades, o Jerônimo e o André Luiz, que chegaram lá. Lembrando que o padre Hipólito e a enfermeira Luciana ficaram lá na casa transitória, né? E o Aristeu abraçou todo mundo festivo, numa afetividade enorme. Se era um conhecido pessoal do Jerônimo, pessoal, então a gente está falando aqui que o Aristeu Fraga era uma entidade de uma certa nobreza. E aí André Luiz, novamente, né? Nossa, tem uma pessoa aqui que é conhecido pessoal do Jerônimo e já estava aqui e a gente veio fazer o processo. Então, no segmento da narrativa, observa-se que o Fábio é um espírito, é uma pessoa que renasceu, né, que reencarnou num corpo muito frágil, né? Para quem não lembra, o Fábio vai desencarnar por tuberculose. Ele é muito magrinho, ele é muito frágil, sabe aquela pessoa que tem uma saúde muito frágil? E aí André Luiz, né, como médico, como curioso igual a muita gente que está aqui, né? Basta dizer o André Luiz somos nós aqui, que a Regina já começa a colocar hashtag, a Socorro, a Maristela, né, gente? André Luiz somos nós, é o curioso que está aqui, já não perde a oportunidade de estudar. E ele fala assim: é lamentável que tenha nascido em semelhante organismo quem sabe servir com tanto valor a causa do bem. Olha, André Luiz provocativo, mas ao mesmo tempo estudioso, dizendo: ele sabe servir tanto bem, por que então ele nasceu tão adoentado? E ele, pelo amor de Deus, mas o pai do Fábio desencarnado estava lá também, e é um espírito de um certo esclarecimento, o genitor, o pai que tinha sido dele pai aqui na Terra. E aí ele traz a lição para o André Luiz. Ó, quando na carne, frequentes vezes surpreendi-me com a saúde frágil de Fábio em criança. Desde cedo notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça. Ou seja, desde muito cedo ele viu, olha, ele era uma criança tinha um problema de saúde, mas era uma criança com uma bondade inata. E aí o pai fala assim: como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele em um vaso tão imperfeito? E aí ele continuou, ele falou uma coisa aqui que eu me emocionei tanto, gente. Ele fala que o Fábio desejava continuar estudando para o aprimoramento das faculdades intelectuais. Em face dos seus
pendores para o desenho e para a literatura, porque não poucas vezes surpreendiam namorando o educandário vizinho da nossa casa. Eu não sei se vocês captaram essa percepção aqui, pessoal, mas o Fábio era um homem muito pobre, que ele tinha um jeito para o desenho e para a literatura, e ele ficava olhando para a rua, para a escola que ficava perto da casa deles. E ele ficava, inclusive, com inveja dos estudantes que passavam lá em grupo para estudar na escola. Ou seja, o Fábio é uma dessas milhares, milhões, talvez, de crianças que existem no Brasil e em outros lugares do mundo, que são tolhidas da possibilidade de estudar porque vivem em desvantagem, porque nasceram em famílias mais pobres e precisam desde cedo trabalhar, ou a família não consegue dar o devido tratamento, prosseguimento para que a criança desenvolva-se intelectualmente. Tem até um amigo que faz um trabalho muito bonito, o nome dele é Geraldo, ele mora no Rio, né, uma pessoa que tem uma boa condição financeira, e ele pega crianças nas comunidades e paga para as crianças, professores de particular, paga cursinho, paga tudo para tirar as crianças lá dessas comunidades mais simples e fazer com que essas crianças ingressem em grandes colégios e em grandes universidades por esforço próprio. Ele faz isso com 10, 12 crianças só. E uma vez eu perguntei, Geraldo, são poucas crianças e tudo, você pensa em ampliar? Ele fez, Jaime, eu não consigo, porque a gente faz isso aqui, né, com o nosso recurso, com o nosso dinheiro. Mas para essas 8, 12 crianças, eu fiz a diferença já. Já vai começar um novo ciclo de crianças, de pessoas que podem estudar. Porque se essas crianças tiverem um bom emprego, elas vão conseguir no futuro pagar uma escola para os filhos e elas vão conseguir fazer com o ciclo da miséria quebrado. Então, é um trabalho muito emocionante, que muito toca o meu coração. E, obviamente, eu peço a vocês que quem puder fazer isso, quem puder um dia dar o suporte a uma criança que não pode estudar, faça, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém. Então, foi o caso do Fábio aqui. Ó. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam esforço ingente. E desde cedo o Fábio foi trabalhar. Fica aqui, gente, vê, uma alma vinda do nosso lar, extremamente boa, extremamente inteligente e preparada, mas que foi, digamos, não teve oportunidade de se desenvolver. Mas como não há vítimas na lei de causa e efeito na reencarnação, isso não é para que nós sintamos pena dos outros, nem isso é para que nós tenhamos ação para amenizar a dor do outro, empatia, para que nós consigamos fazer o que é possível para mudar a vida de alguém, mas ele tem uma história de passado na Europa, tanto o pai como o Fábio, é narrado aqui no livro, que eles, inclusive, eram muito duros com escravos que eles tinham na época da escravidão. Não aqui no Brasil, na Europa. E agora ele vinha desprovido dessa potencialidade de estudar. Ele era uma pessoa muito inteligente, muito culta, e ele vinha agora sem essa possibilidade. É bem interessante, gente, a gente pensar e falar sobre isso, porque muitas vezes nós passamos despercebidos, ou nós ficamos distraídos. E nessa distração, nós esquecemos que nós podemos fazer algo por alguém. Então, um pouco mais para frente, o pai do enfermo, novamente, dirigiu-se ao Jerônimo. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo no derradeiro culto doméstico, em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Ou seja, o pai do Fábio pede para que ele consiga ainda fazer uma reunião com a sua própria família, para que o Fábio consiga fazer essa reunião com a família. Inclusive, ele pede para os espíritos se afastarem, para ficar
uma reunião mais íntima, né? E aí eles influenciam a esposa do Fábio, né? Influenciam ela para que, porque o Fábio estava querendo tomar um banho morno. E aí, nesse momento que ele vai tomar esse banho, o Jerônimo e o Aristeu ministraram na água pura ali uns agentes de absorção e ampararam, né? A dedicada assim, ó, fizeram amparo dela, cuidaram dela, mas ao mesmo tempo cuidaram da água ali, fluidificaram a água, em outras palavras, para que o Fábio se sentisse um pouco melhor. Pois bem, teve esse processo aqui e com esse processo de fluidificação da água, houve uma melhoria do estado de saúde e do ânimo do Fábio. Isso é um relato bem interessante também para a gente ver lá dentro, gente. E como a gente ainda entende pouco da água. Tem gente que não tem... acha que a água fluidificada na hora do evangelho no lar é uma bobagem. A gente aqui já viu que a abertura de um livro aleatório muitas vezes é direcionada para um espírito, para aquela mensagem que a nossa família precisa ouvir no evangelho no lar. E aqui a gente está vendo de novo, para quem esqueceu, para quem nunca viu em alguma literatura, para quem ainda não compreendeu, que a água é um veículo importantíssimo para a cura. E os espíritos usam bastante desse recurso, inclusive no banho. Em seguida, gente, ele fala que a dona Mercedes, né, que é a esposa do Fábio, aqui, se não me falha a memória, ela traz o evangelho para eles fazerem um evangelho. E ela abriu o Novo Testamento na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 44 do capítulo 15, que diz o seguinte: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Existe o corpo animal, como também existe o corpo espiritual. Não é à toa, não foi escolhido aleatoriamente. A palavra do apóstolo Paulo aqui é simbólica na situação presente, né? Quando ele fala sobre isso, depois tem uma boa, digamos, uma boa explicação sobre essa questão do que o Paulo traz, falando da nossa vida pós-morte. Me relembra de novo o céu e o inferno, quando a gente fala do porvir, quando a gente fala do nosso destino. Então, tudo aqui está muito interligado com o conteúdo que a gente pode ver no céu e inferno. Esse desencarne do Fábio tem umas coisas assim muito especiais, né? E aí, gente, você vê que o desprendimento que o Fábio tinha. Naquele momento ali, ele começa a dizer que, olha, você vai ficar, Mercedes, e eu vou torcer para você arrumar um companheiro. Pessoal, é muita evolução espiritual, né? Gina aí botou André Luiz Somos Nós. Aí imagina, você está desencarnando e você fala, olha, eu vou orar para você encontrar uma outra pessoa para você seguir mais segura na sua jornada aqui na Terra. Gente, não é fácil, não. Fico imaginando aqui, no momento do desencarne, chegar para a Catarina. Não, Catarina, case de novo. Eu vou estar aqui torcendo para você casar de novo. Eu, particularmente, não tenho esse desapego todo ainda. Eu não sei se vocês já são espíritos mais evoluídos. Não sei vocês. Mas o Fábio aqui, não o nosso Fábio Mota que está aqui assistindo, o Fábio aqui de nosso lar, talvez o Fábio Mota seja de nosso lar também, eu não sei, Fábio, peço desculpas, mas o Fábio fala para ela ficar muito tranquila e pode arrumar um outro companheiro, o amor que não é egoísta que aqui se manifesta. Não é à toa que esse espírito foi amparado. Ele não tem um amor egoísta. Ele não se pensa ele não pensa na esposa como uma propriedade, nem como ele não pensa com ciúme, ele pensa no bem-estar dela. Ele pensa em ela concluir o seu processo
de reencarnação de forma bem-sucedida e fala que vão estar sempre ligados. Ele faz uma declaração poética linda para ela. Ele fala assim: se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Você sempre estará mais viva em meu coração. Amarei também todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Ou seja, é lindo isso aqui. Ele, inclusive, diz que ama quem ela for amar, ela ficando aqui na Terra. E aí, gente, isso é muito bonito. Isso é incrível. É muito bonito mesmo. Eu fiquei, assim, emocionado com esse amor sem apego. E aí a parte mais emocionante desse capítulo, pessoal. Depois ele fala assim: Mercedes, eu queria beijar os meninos. Será que eu posso beijar os meninos? Lembra, ele estava com tuberculose. A gente está falando em 1940, 1930, a gente está falando de um relato aí, 1900 e... O livro foi 46, isso pode ter acontecido em 44, em 40, em 41, eu não sei, tá? Mas ele pede, era tuberculose, uma doença assim que as pessoas sabiam muito pouco, e ele pediu: traga um lenço, porque eu quero beijar os meninos. E ele pegou um lenço, colocou um lenço na cabeça de cada menino, e aí ele falou, muito emocionado, aquele pai cristão colocou lá o lenço na cabeça das crianças e beijou o linho. Ao invés de beijar a cabeça da criança, tinha que beijar o pano, para poder a criança não, por alguma forma, não se contaminar, para a criança não correr o risco de pegar a tuberculose. E André Luiz narra de uma forma linda, dizendo: olha, contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Gente, olha que cena. O beijo do pai na criança. Saem jatos de luz. Ou seja, toda vez que a gente lembra, quando a gente for dar um beijo em alguém, quando a gente for abençoar, a gente lembra que cada gesto desse também é um gesto de amor, trouxe um jato de luz. E aí o beijo saturava-se de magnetismo, ou seja, estava cheio de magnetismo. E o Jerônimo, como sempre, essa entidade maravilhosa, trouxe uma frase que me tocou profundamente, que me deixou profundamente emocionado. Ele falou: outros verão micróbios, nós vemos amor. Essa frase, assim, quando eu li essa parte do capítulo, eu fiquei paralisado, pessoal. Eu não consegui fazer mais nada. Eu parei e fiz: gente, não tem como não se emocionar. Porque se você estivesse vendo alguém doente, beijando uma criança, em especial uma doença como essa, que era uma doença tida que tinha que isolar as pessoas tinham medo da tuberculose nessa época. E se outras pessoas estavam vendo ali micróbios, ai, que nojo, micróbios, e do lado de lá, eles viam amor. E eles viam amor em movimento, eles viam energia. É como essa permuta de afeto é vista por quem está olhando a vida entre dois planos. Por isso que é tão importante nós desenvolvermos essa perspectiva da vida entre os dois planos. Então, gente, logo depois disso aí, o Jerônimo começou o processo de desligamento, né? E aí ele repetia o mesmo processo praticado no Dimas. E André Luiz relata isso para a gente, só que com muito mais facilidade. Então ele vai no plexo solar, no coração, no cérebro, e ele fala até assim: desatado o nó vital, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. E aí, por fim, brilhava o cordão fluídico prateado com formosa luz. Amparado pelo genitor, o pai que estava lá, o recém-liberto descansava, sonolento,
sem consciência exata da situação. Vejam, espírito evoluído, extremamente amparado, com intercessores, ainda não tinha tanta consciência do que estava acontecendo. Então, a gente precisa saber disso aqui, é muito importante. Então, André Luiz fala que supôs que o caso do Dimas se repetiria, mas 1 hora depois da desencarnação, o Jerônimo cortou o apêndice luminoso, ou seja, cortou o cordão fluídico e ele estava completamente livre. E tem uma outra parte aqui que ele fala assim, já no final do capítulo. Enquanto prosseguíamos, espaço acima, contemplei respeitoso o primeiro anúncio da aurora e, observando Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos portos do céu se iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia vitorioso da terra. Meus amigos, vamos pensar aqui juntos. Refletir, tá? Papo cabeça aqui, ó. Obreiros para obreiros, que estamos aqui estudando. Quando nós desencarnarmos, será que o movimento será semelhante a esse aqui, ó? Gloriosos portos do céu se iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia vitorioso da terra. Nós vamos subir vitoriosos da terra? Nós estamos fazendo a nossa parte, cumprindo as nossas tarefas da melhor forma? Estamos sendo o exemplo cristão que nós nos propusemos a ser quando estávamos na erraticidade? Será que quando nós passarmos para o plano espiritual, nós vamos ter a consciência de que aproveitamos toda e qualquer chance de servir ao próximo, de ajudar, de perdoar, de tolerar? Será? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. O quanto o exemplo cristão vive dentro de cada um de nós. É muito importante nós pensarmos sobre isso. Porque isso não depende muito de tudo que a gente fez até agora. Isso é o melhor de tudo. Estudando o livro Pensamento e Vida, compreendendo a nossa capacidade de ação por meio da nossa vontade, por meio da nossa autonomia, nós entendemos que depende muito mais da nossa vontade. Depende de nós. Então, que possamos ser esse exemplo cristão. Que possamos aproveitar cada momento para servir. Para que, não só depois, mas agora, nós possamos ter a nossa consciência tranquila, o nosso coração cheio de amor e sabermos que estamos fazendo o nosso melhor, que somos o verdadeiro espírita que Allan Kardec definiu como aquele indivíduo que empenha todo o esforço para dominar as suas más inclinações. Não precisamos ser grandes para isso. Nós temos aqui um relato de várias entidades, esses todos que estão desencarnando, os 5 obreiros. Cada um fazia a sua tarefa do seu jeito. Não eram pessoas extremamente conhecidas, não eram pessoas que pareciam que desempenhavam funções ou missões para multidões, mas cumpriram seu propósito aqui na Terra. Nós precisamos ser esse cristão. Como o Fábio está dizendo aí, o exemplo motivador desse espírito que sirva para cada um de nós. E na próxima semana, nós teremos um capítulo muito especial. Como eu já falei, o Haroldo Dutra Dias, nosso querido amigo, estará aqui conosco e nós vamos conversar sobre o capítulo 17, que é o capítulo que fala sobre preces intercessórias.
E aí, gente, vale a pena ler o capítulo, mas se vocês quiserem ter a surpresa aqui sobre esse capítulo com a gente, pode vir de surpresa. Eu não vou anunciar nem pedir leitura prévia, porque esse capítulo 17 tem uma surpresa muito especial e muito emocionante. Vocês vão ver qual é. Eu não posso falar agora, porque vocês sabem que eu não dou spoiler. Então, pessoal, muita paz para todos vocês. Uma boa semana. Que Fábio nos inspire a aproximarmos a nossa alma do exemplo cristão, de procurarmos as atividades que precisamos fazer para que o mundo seja um lugar melhor. E na próxima semana, vamos estar juntos aqui para descobrir que prece é essa, que é tão forte, que é capaz, inclusive, de adiar o dia do desencarne de alguém. Que prece é tão poderosa a ponto de adiar o desencarne de alguém? Quem é essa pessoa, esse espírito, que tem tanta moral, que tem tanto prestígio, que consegue, por meio da sua prece, adiar o desencarne de alguém? Na próxima semana, nós vamos descobrir quem é essa entidade. Pessoal, só mais um lembrete, querendo agora lembrando a vocês, não deixem de pedir para os seus amigos seguirem aqui o canal da Rede Amigo Espírita. Estamos muito próximos dos 400 mil inscritos no canal. Esse canal que é tão importante, tão bacana, que dá oportunidade aí para os jovens trazerem as suas mensagens, que tem uma série de estudos, é 24 horas por dia aqui de Espiritismo confortando o coração das pessoas. Então, não deixem de seguir o canal, não deixem de passar esse vídeo para os amigos, porque nós precisamos de mais exemplos cristãos na nossa vida. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.